Process Control. Gravou, né? Tá gravando, beleza. A gente vai falar então dessa ideia do controle de qualidade, né? E aí, parece até uma brincadeira ali com as palavras, né? Mas a ideia é que a gente pense em formas de que a gente possa, de fato, dar essa aderência, né? Colocar esse controle da qualidade dentro do nosso dia a dia, e o objetivo é que, se vocês lembrarem o que a gente conversou lá atrás, né, sobre a qualidade embutida, é que a gente tenha qualidade ao longo do processo, e não que seja somente uma tarefa de inspeção, né, depois, ou quando o software já está pronto. Então, hoje a gente vai falar mais de processo, né, e menos de técnicas especificamente, mas a gente vai falar muito da importância de entender a nossa rota de demanda, né? Da onde vêm as nossas necessidades, da onde vêm as coisas que chegam para a gente desenvolver, como é que a gente começa a construir esse processo de qualidade, como é que a gente olha para outros itens que influenciam a nossa qualidade, que é a qualidade do processo, né? Não adianta nada eu ter uma qualidade de software, um teste muito maduro, mas a qualidade do meu processo em si não ser madura. Então, é um pouco disso que a gente vai falar hoje, e a provocação lá no nosso brainstorm vai ser muito no sentido de olhar para dentro do nosso contexto, olhar para dentro do nosso processo e ver, ele é um processo maduro, ele é um processo que ajuda a questões de qualidade, a gente conhece o nosso processo de qualidade, e é também entender um pouquinho de indicadores aí que vão balizar, né, qualquer ação nossa, qualquer coisa que a gente de fato for implementar ou for alterar o nosso processo, ele tem que ter algum direcionador de qualidade, ou de produtividade, ou de alguma outra métrica que a gente queira usar para medir isso, tanto o antes, né, quanto o depois, para que a gente possa verificar se os resultados estão de acordo. Então, aqui só para a gente mostrar um pouquinho, né, o processo de desenvolvimento, né, como a gente viu no início, lá na primeira sessão, ele vem evoluindo. A gente passou pelo waterfall, a gente passou pelo ágil, a gente passou por uma infinidade de metodologias, né, de processos. Esses são os três grandes principais. Agora a gente fala muito de DevOps, mas normalmente, quando a gente olha com um olhar de disrupção, né, ou de inovação, a gente tem aqui o advento do design thinking, né, que é essa ideia de eu avaliar ou testar uma ideia, né? Se essa ideia ela é válida e ela evolui, eu tenho uma disrupção, ou seja, eu de fato crio ali uma mudança, né? Eu crio uma alteração nesse processo, e a maior evolução disso é quando eu começo a falar de colaboração. Então, ao longo desse processo, que é repetido várias vezes, a gente vai tendo as POCs, a gente vai tendo os MVP, a gente pivota, não pivota, vai, não vai. E a gente tem esse ciclo de iterações, né? A gente tem lá os sprints. Então, quando a gente falar aqui muito de processo, por que a gente traz isso? Porque é importante que qualquer alteração no nosso processo, ou qualquer mudança que a gente faça no processo, seja para desenvolver, para testar, para dar qualidade, enfim, para qualquer coisa que a gente vá fazer, ele tenha uma melhoria contínua, né? A gente esteja sempre buscando melhorar. Então, parte da melhoria contínua é a gente estar aqui hoje. Cada um de vocês está tentando melhorar aquilo que vocês fazem na empresa de vocês, buscando melhorar aí a forma como vocês enxergam qualidade, como vocês entendem a qualidade, como vocês entendem indicadores. Então, a ideia é que esse ciclo de desenvolvimento, ele também busca essa inovação, ele busca criar essa disrupção, mas para isso a gente precisa se organizar com relação ao nosso processo, a gente precisa saber de onde vêm as coisas, para onde vão as coisas, quais são os passos que precisam ser atingidos para que as coisas sejam, de fato, navegadas, né, que elas caminhem ao longo do nosso fluxo. Então, a gente traz muito forte com a ideia do built-in quality, né, da qualidade embutida, essa ideia do processo quase industrial aqui, onde a gente tem a visão total de qualidade, né? Então, a gente tem o processo, a gente tem o ato de validar, de checar de fato algo que foi feito, a gente tem as pessoas, né? A gente tem ali os times que trabalham para, de fato,
conduzir as coisas e levar as coisas para frente, desenvolver, testar, criar os requisitos, né, interagir ali com as diferentes áreas. A gente tem a liderança, que tem um papel muito forte nesse processo de qualidade, né? Se a minha liderança ela não valoriza a qualidade, fica difícil eu implementar qualidade no meu dia a dia, porque isso não vai ser uma prioridade. Então, né, a maior parte de vocês, ou todos aqui, né, se não são o papel de liderança ou estão, né, sendo liderados por alguém, tem essa preocupação. Então a gente já tem isso como visão aqui, vocês já estão com essa prioridade de investir em qualidade, então isso é muito positivo. E o fato de que a gente faz análise, né? A gente precisa estar sempre olhando para aquilo que a gente faz, com esse viés de medir, de medir não só por dizer se eu estou fazendo mais ou mais rápido, mas de fato para que eu possa saber se as minhas ações, elas têm algum efeito. Não adianta nada eu desenvolver 10 vezes mais rápido se o meu número de defeitos aumenta 150 vezes. Então, é importante que a gente trabalhe também com essas análises. Então, vamos começar entendendo, né, esse processo de controle de qualidade. Então, para que a gente possa atingir os nossos objetivos aqui, que a gente possa evoluir a qualidade, não é só entregar resultado, né, não é só chegar mais rápido, porque uma hora você pode estar indo mais rápido, derrapar numa curva e tudo que você alcançou vai por água abaixo. Então, para que a gente possa começar a construir essa ideia, esse conceito do processo de controle de qualidade, eu preciso começar a entender quais são as etapas do meu processo de entrega. Então, não é mais, o João, ele sabe qual é o processo de entrega, está na cabeça dele. O Renato sabe qual é o processo de entrega. Ou não, o João sabe como é que eu faço o desenvolvimento, o Renato sabe como é que eu faço a parte de qualidade, e uma outra pessoa sabe como é o processo de chegar as demandas para mim. Não, esse processo ele precisa ter um começo, um meio e um fim. E a gente precisa enxergar ele precisa ser visível, ele não pode ser empírico, ele não pode ser aleatório, né? Ele tem que ser um processo repetível, né, para que a gente possa adicionar as etapas de qualidade, para que a gente possa medir as coisas de forma consistente. Então, entender quais são essas etapas de qualidade, entender como é que você garante esse processo. Não é só garantir a qualidade do processo, mas como é que você garante que o processo é executado. Não sei, o processo está lá, né? Quando ele é executado, legal, a gente tem qualidade. Se foge desse processo que foi definido, puxa, não temos qualidade. Não, eu preciso também garantir que o processo seja consistente, que o processo seja sempre executado de uma mesma forma. E como é que eu vou garantir a qualidade de cada etapa desse processo? Não é mais aquela grande etapa no final em que eu dou um cheque lá, puxa, entreguei, legal, está concluído. Não, como é que eu, ao visualizar esse processo de entrega, né, essas etapas, eu penso em quality gates, eu penso em itens de validação, para que eu possa ir garantindo a cada momento desse processo a minha qualidade. Lembre, não é mais eu só garantir testar a qualidade no final, mas é eu garantir que a qualidade esteja embutido naquilo que eu faço. Aí aqui, né, a gente traz essa visão aqui só para reforçar que a gente agora vai entregar produto, né, assim, acho que cada um de vocês aí tem uma ideia de produto, né, que está dentro do seu contexto, que está dentro da sua empresa, mas esse produto, ele necessita de processo, o processo vai precisar de um pipeline, né, de um ciclo ali de estágios para que ele seja executado. Esse pipeline, ele tem os estágios, ele tem os steps, e os steps têm as tarefas. Eu vou precisar usar necessariamente esses termos e quebrar em todos esses termos. Não, aqui é só para a gente dar uma ideia de que o seu produto lá, aquela grande entrega final, que é o que o seu cliente está usando, ele tem diversos passos, ele tem diversas etapas até ele chegar naquele momento final. E é importante a gente entender quais são essas etapas para que a gente possa desenhar o nosso processo de controle de qualidade. Então, de maneira geral, alto nível, a gente tem um discovery, né, normalmente uma definição de escopo, a gente tem um setup, que é aquela definição inicial do que eu vou fazer, como eu vou fazer, né, dar aquelas bases necessárias para que eu possa fazer o meu desenvolvimento. Eu vou desenvolver, de fato, eu tenho as minhas tarefas ali, tudo que eu estou fazendo, e eu tenho uma etapa final ali de entrega, né, quase como se a gente já fizesse um lacinho ali, entreguei, concluí tudo que eu precisava aqui, está disponível. E a nossa entrega, né, ela é tanto
qualitativa, porque eu tenho uma visão de qualidade, mas ela é, desculpa, de medir, né, de número, quanto quantitativa, né? Então eu meço e eu tenho essa visão de qualidade. Então eu preciso conseguir medir, eu preciso conseguir definir a qualidade. E não pode ser algo subjetivo. O que é muito para mim, ou o que é muita qualidade para mim, não pode ser diferente do que é muita ou pouca qualidade para o meu time, ou o que é muito ou pouco entrega para o meu time. O qualitativo, ele é imutável, ele não muda. O quantitativo, ele tem que ser dimensionável, que é o que eu falei, eu tenho que dar uma ordem de grandeza. E a capacidade ou a capabilidade, como a gente usou aqui, ela tem que ser escalável. De nada adianta eu ter uma pessoa que é o único QA da empresa, que ele vai testar tudo, de todas as formas, em todos os sprints, em todas as releases. Conforme isso crescer, conforme eu tiver mais sprints, mais releases, mais produtos, essa pessoa ela não vai aguentar ter esse nível escalado. Então, a ideia é que a gente deixe de ser direcionado a pessoas que fazem coisas específicas, mas a gente tem os papéis. E aí que esses papéis, eles tenham playbooks, eles tenham regras dentro desse processo processo de entrega, processo de garantia da qualidade, que cada papel saiba o que é esperado dele, saiba o que ele precisa executar para garantir que o processo seja executado com sucesso. Então, eu tenho, né, essa ideia dos papéis escaláveis, né? Então, a ideia é que cada papel aqui saiba o que ele faz, como ele faz, para que a gente possa, de fato, ter essa escala, né? Que a gente consiga, de fato, poder que os papéis se escalem, né? O domínio ali se escala, e não necessariamente é só eu colocar mais pessoas. É sim o papel ser escalável para que as funções daquele papel sejam executadas com sucesso. E aí que a gente tem um exemplo, né? Eu tenho diversas áreas aqui do meu contexto, que ele vai ter aqui diversas contribuições a N projetos, N times, né? E tem um processo aqui de melhoria, né? A gente tem aqui a ideia de que a gente sempre está buscando fazer mais e melhor. E qual que é a importância desse papel, né, quando a gente fala nesses processos de garantia da qualidade? Aqui eu vou usar uma nomenclatura muito voltada ao ágil, tá? É uma ideia muito mais de squads, ali, de times ágeis, mas tem um paralelo para quem ainda não está nesse contexto, tá? Então, por exemplo, os product owners, ou quem quer que seja que é responsável pelo seu produto, ele vai apoiar o processo de qualidade ao definir lá os requisitos, as histórias de maneira clara, concisa, que não gere ambiguidade e que ajudem a transmitir para o nosso time a visão do que deve ser criado, mas não só do que deve ser criado, mas também do porquê que ele deve ser criado. Os gerentes de projeto, Scrum Master, líderes de projeto ou qualquer papel similar, ele vai apoiar o processo de qualidade ao remover os impedimentos, a remover os blocos e permitir que o time de desenvolvimento possa priorizar as atividades dele, as atividades necessárias para que essas demandas do time sejam entregues com a qualidade. Então, é importante que esses papéis tenham claro para eles qual que é a importância dessa qualidade. Por que essa qualidade tem que ser priorizada? E os desenvolvedores, eles vão sustentar o processo de qualidade. Então, notem a diferença na palavra, eles não só apoiam, mas eles sustentam o processo de qualidade ao criar os testes enquanto eles estão desenvolvendo. Então, os desenvolvedores, ao desenvolver, eles também precisam ter essa preocupação em testar o código deles. Lembra o que a gente falou lá do teste unitário, do teste de integração? Se ele deixar só para que o QA ou alguém com esse chapéu faça o teste dali para frente, a gente não vai conseguir escalar, a gente não vai ter aquele papel escalável, aquela função escalável. Então, o desenvolvedor, ele ajuda muito, focado em testes unitários, a sustentar a qualidade daquilo que a gente está fazendo. E o desenvolvedor, muitas vezes, ele acaba tendo uma preocupação em garantir que esses testes unitários que já existem ou que estão sendo criados sejam executados recorrentemente, regressivamente, para que eles possam entregar as tarefas novas sem quebrar aquilo que já foi entregue, sem causar novos defeitos.
E os QAs, né, ou quem tem esse chapéu de qualidade, eles alavancam o processo de controle de qualidade ao potencializar os processos de controle de qualidade. O que, que é? O papel de qualidade, o papel de quem tem esse chapéu, não é só fazer testes, né, não é só ser ali a mão na massa de executar o teste, mas é de trazer as provocações de deveríamos estar fazendo teste unitário, deveríamos estar criando uma cobertura de testes mais eficiente. Estamos testando tudo que deveríamos estar testando? Não estamos. O que, que a gente não está testando? Falta algo em nosso ambiente para permitir que a gente consiga testar alguma coisa melhor? Então, é sempre uma visão não só de testar, né, de garantir a qualidade, mas de melhorar a qualidade como um todo, de verificar quais são os tipos de teste que podem ser automatizados, quais são os dados que podem ser gerados de forma automática. Então, é sempre buscar, né, ser esse bastião, esse guardião da qualidade dentro do processo de qualidade, dentro do contexto de qualidade, e também olhar para métricas. Quem tem o chapéu de qualidade também tem que olhar para a métrica como uma forma de qualidade. Então, ele muitas vezes começar a criar esses indicadores, começar a olhar para os indicadores, qual que é o nível de defeitos que a gente está tendo, quais são os defeitos que se repetem, quais são as histórias que sempre vão e voltam, porque elas não têm, né, o detalhamento necessário. Então, parece um trabalho muito difícil, né, e às vezes muito ingrato, mas muitas transformações de qualidade, elas começam por quem tem esse chapéu. Então, aos poucos, ir criando essa cultura no time de vocês, através desse chapéu de qualidade. Obviamente que a gente tem várias pessoas aqui no nosso grupo com papéis diferentes, temos líderes técnicos, temos os gerentes, temos desenvolvedores, temos o pessoal de qualidade, então, cada um vai contribuir de uma forma, mas quem tem esse chapéu de qualidade de fato no seu dia a dia e tem esse expertise, é o guardião desse processo, não só de garantir que ele é executado, mas de garantir que ele possa ser evoluído e medido também. E, né, a ideia é que, né, com essa cultura de qualidade, todos os papéis e domínios ali que trabalham junto, eles têm que ser mais relevantes do que a pessoa ou o departamento. E se o playbook, né, aquela receita de como executar esse papel, ela é clara para todo mundo, se as atividades, o checklist daquele papel está claro para todo mundo, a gente tem uma contribuição imensa para a qualidade, porque a gente tem um processo consistente, a gente tem um processo repetível. E esse processo, ele ele independe da pessoa. Então, se a gente troca a pessoa por algum motivo, ou se tem uma mudança no time, o processo não perde, a qualidade não perde. Então, por isso que é importante a gente ter essa visão, né, desse processo de controle de qualidade, dessa receita de como executar ali nossas atividades muito clara para os nossos times. Então, né, além de eu ter esse processo e conhecer ele e ter essa visão dele, né, de como ele como é executado, eu preciso entender o fluxo, né? Se eu tenho um processo muito claro, muito bem definido, sei tudo que eu preciso fazer, seja para desenvolver, seja para testar, para garantir a qualidade, mas toda vez eu dou um passo para frente, dois para trás, eu dou um passo para frente, dois para trás, ou eu dou um passo para frente, fico lá que nem no banco imobiliário, que tem lá a cadeia lá, eu dou um passo lá, fico 3 rodadas lá parado. Eu não é um processo natural, não é um processo que é sustentável. Então, o fluxo, ele tem uma importância muito grande no nosso processo, né, para permitir que as atividades sejam concluídas de maneira consistente, de maneira contínua. Então, se eu tenho muitos blocos, se o meu processo vai e volta, aí eu tenho que parar, tenho que ir lá, apertar um botão, aí eu volto, aí eu preciso melhorar o input, eu preciso ver alguma outra coisa, a gente não consegue andar, né? Fica aquele processo engessado, fica aquele processo que vai, volta, não avança, e aí fica lá um item no backlog 3 semanas, porque faltava a confirmação do diretor, porque não veio, quando estava lá não tinha uma informação. Então, é importante que a gente olhe para uma visão de qualidade para o nosso fluxo. E olhar para a qualidade do fluxo é remover esses pontos de parada, é minimizar esses pontos de parada, né, esse tempo de espera. Então, melhorar esse processo e remover esses pontos de parada também traz qualidade para aquilo que a gente está entregando.
E o nosso processo de garantia da qualidade, ele faz um exercício de identificar e reportar as falhas do próprio processo, não só as falhas do software, não só as falhas do produto, mas as falhas do próprio processo de forma sistêmica e centralizada. Veja, o processo cuida da qualidade do próprio processo, que é isso que a gente está tentando construir, é que a cada passo do meu processo, a cada step do meu processo, eu tenho um controle de qualidade. Então, é eu que estou enviando alguma coisa para o amiguinho, né, para o próximo passo, é eu garantir que isso está indo com qualidade suficiente para que quem for receber, né, quando tiver aquela, que nem no revezamento lá do 4%, né, quando tem a passagem de bastão, eu garanto que eu estou fazendo o esforço máximo, né, possível, para que eu passe o bastão de maneira adequada para o próximo. Então, garantir a qualidade do processo e construir um processo de qualidade é eu garantir que tem essas validações nos handoffs aí de cada atividade. E aí aqui, né, a gente tem a ideia de um exemplo onde eu tenho o ciclo de vida de um produto, onde eu tenho o meu backlog, eu tenho aqui a minha questão de planejamento, eu tenho os meus sprints, né, que a gente chama aqui de sprint, né, que são os sprints recorrentes, eu tenho a questão do releasing, que é eu estar sempre entregando, né, algo, e o uso de fato, né, isso está em produção, está rodando, e etc. E qual que é a ideia aqui? Eu tenho uma melhoria ou eu tenho um item novo que chega para o backlog, isso aqui entra num backlog que está consolidado, eu não tenho 18 backlogs aqui divididos e, né, com um monte de entradas diferentes, não, eu tenho uma definição muito clara aqui de, é uma melhoria, vai gerar valor? Sim, vai gerar valor, então entra no backlog. É um defeito? Não. Como é que isso caminha para frente? Aí eu planejo esse escopo. Quando eu planejo esse escopo, eu valido a minha user story, eu valido o meu requisito, os critérios de aceite estão claros, eu tenho as regras de negócio, eu consigo já mitigar algum defeito aqui, eu já consigo validar algum tipo de defeito nesse ponto. Eu tenho aqui os meus testes estáticos, eu validei o escopo, eu validei as especificações, eu já consigo listar quais são os cenários de teste, mesmo alto nível, eu tenho um plano de teste, eu sei o que eu vou testar, como eu vou testar, mesmo antes de eu ter esse teste, olhando para o que eu recebi do meu backlog, né, que veio com aqueles inputs todos necessários, eu sei o que eu vou fazer com isso, como é que eu vou testar isso, e a ideia é que você tem esses quality gates, né, aí a cada número aqui é um tipo de quality gate diferente, né? E aí eu tenho aqui a validação, onde eu tenho o teste unitário, o code review, eu tenho os testes de feature, eu tenho a questão do teste regressivo, e aí, se algo não tem valor, né, ele não continua, ele volta, ou se ele falha aqui em algumas dessas etapas, ele deveria voltar e aí ter essa correção até que ele possa seguir para o próximo ponto, né? E aí, quando a gente faz aquela entrega, né, vamos dizer assim, terminei de testar, terminei de desenvolver aquela história, não é, eu terminei, agora eu vou testar. Não, eu termino ela já com os testes de aceitação, com os testes automatizados, caso de fato eu tenha elencado que eu vou ter testes automatizados, se eu tiver algum tipo de teste de performance, eu também vou ter o teste de performance, se eu tiver aqui algum teste de segurança, né, alguma coisa nesse nível, também faço esse detalhe. Eu tenho a sustentação, que é eu lidar com esses tickets, né, com isso que vem de produção, algo não está funcionando, ou não está funcionando exatamente como deveria, então eu ter esse ciclo, né, para poder retroalimentar o meu processo, o ciclo de vida aqui do meu produto, para poder continuar evoluindo e continuar avançando, mas sempre com qualidade. Sempre o processo garantindo a qualidade do processo, que garante a qualidade do produto, que garante a qualidade da entrega. E, no final, a satisfação do nosso usuário. E aí, para a gente começar a quebrar um pouco esse processo, a ideia é que a gente precisa conhecer ele, então eu preciso entender exatamente qual que é o meu processo, o que eu faço hoje para entregar algo, eu preciso mapear esse processo, então não adianta estar na cabeça de alguém, ele tem que estar desenhado, ele tem que estar no papel, eu preciso visualizar isso, não adianta ele estar desenhado, eu conhecer, e ele está num papel lá numa sala fechada que ninguém tem acesso, então ele precisa ser, né, aberto e disponível para todos. Eu preciso ter os meus quality gates para poder dar qualidade para esse processo, e qualidade aqui não é só encontrar defeitos, mas ter a visualização desses defeitos que foram encontrados e quantificar esse processo. Então, eu preciso saber o quanto entra, o quanto sai, quanto tempo demora, em que
em que timeline. Então, digamos, para eu construir a minha rota de demanda, né, começar a construir meu processo, como é que as coisas chegam para mim trabalhar, eu preciso começar a trabalhar com tudo isso. E, basicamente, né, a rota de demanda ou entrega, enfim, como a gente queira chamar, são todos os passos que a gente precisa executar para entregar um determinado produto. E aqui, ela não é só os passos de desenvolvimento, tá, gente? Aqui é importante que a gente tenha visibilidade e mapeie também os passos antes do desenvolvimento, antes de chegar para o meu time que vai gerar código, antes de chegar para a minha squad. Eu sei da onde vem esse pedido, qual é o processo de pedido? Qualquer um vai lá e coloca um item no backlog? Não, tem alguma coisa lá, alguém registra um ticket, o cliente passa algum feedback, eu tenho que ter, de fato, tudo mapeado, bonitinho, da onde as coisas começam, como é que elas começam lá num pedaço de pão que alguém vai refinar, vai trabalhar, e aí isso vai virar um item de backlog. É, de fato, eu ter todos os passos, desde lá quando isso ainda é uma ideia, até lá no final, quando ela é entregue em produção. E aí, aqui, né, é um comentário ou um reforço que em muitos grupos, essa rota de demandas, né, do time, ela não está documentada visualmente. Ela é implícita, né, orgânica, todo mundo da empresa sabe que ele precisa fazer A, B, C, D, E, F, G, H, para que algo seja entregue, né? Mas essa ação de conhecer, mapear e tornar esse processo visível vai permitir que a gente identifique os gargalos, os tempos de espera, os pontos de falha, eventuais gaps. Eu não tenho um teste aqui nesse momento, ou eu não tenho um template de como a história deveria ser escrita. Coloca-se isso porque aí consegue se enxergar, né, o processo desenhado, o processo escrito ali, para que a gente possa adicionar também os quality gates, aí, os pontos de verificação ao longo dessa rota de demanda, desse processo de entrega. E aí, como é que eu faço, né? Como é que eu começo a dar passos em relação a desenhar essa rota, a desenhar esse processo? Eu preciso saber da onde vêm as demandas para mim. Então, como é que elas começam? Elas começam por pedidos do cliente, são pedidos do cliente, melhorias internas. Quem são os diferentes papéis que solicitam essas demandas? É a minha liderança, é o diretor, são os N clientes que eu tenho. Quem que prioriza essas demandas? Quem que normalmente ganha quando fala assim, não, eu quero ter o botão vermelho, roxo, piscando, amarelo no app. Então, quem tem a força para priorizar, se é mais de uma pessoa, como é que está distribuída essa priorização? Eu tenho pré-requisitos para que essas demandas possam ser escritas, para que elas possam ser definidas, né? O que eu tenho que cumprir? Os pré-requisitos, eles provavelmente vão te ajudar muito a criar as validações, a criar os quality gates, para que você valide cada coisa antes do próximo passo. Quais são as grandes etapas, né, ou coisas que a gente faz para todas as demandas? Para tudo que chega, eu executo sempre um set determinado de atividades, um set determinado de tarefas. Ou o que eu devo fazer, né, para legal, essa demanda, esse item, ela passou por todos os passos do meu fluxo, da minha rota. Como é que eu sei que ela está de fato concluída? Quais são as condições para que ela esteja de fato concluída? Quais são os testes, quais são as validações que ela precisa concluir para que ela possa de fato estar concluída? E aí, né, quando a gente traz esse processo ali para uma demanda de software, né, os requisitos e histórias vão ser os nossos insumos, a gente tem que fazer análise desses insumos e ver se eles têm essas validações todas necessárias. Eu preciso conseguir priorizar, né, esses requisitos e essas histórias. Eu preciso, de fato, processar ele, né, desenvolver ali, colocar na minha linha de produção. Eu preciso disponibilizar, que é de fato o ato de entregar para o meu cliente. Eu preciso ter as minhas etapas de validação, de teste ao longo desse processo. Muitos de vocês trabalham com homologação, que é além das suas validações aí do seu time interno, da sua empresa, do seu produto, ainda tem uma segunda validação pelo usuário final, né, o cliente mesmo ali do produto. Eu tenho ciclos contínuos de correção, onde eu tenho que ajustar, adequar, fazer essa melhoria contínua, e basicamente esse é um processo que vai se repetir por N sprint, N releases, enfim, porque o produto,
a maior parte, né, do caso de vocês, trabalham aí com um produto que está sempre evoluindo. Caso alguém trabalhe com um projeto, a ideia é você, né, de qualquer forma, mesmo que o projeto comece e termine, você vai repetir esses mesmos passos aí, ou passos muito similares em novos projetos, e aí a ideia é sempre aplicar o mesmo mindset, o mesmo pensamento. E aí, aqui era só para dar um exemplo, né, da ideia, uma visão diferente de uma rota de demanda, né, aqui era um processo, se eu não me engano, de uma agência, era de um e-commerce, eu não lembro exatamente o que que era, mas a ideia é que vou mostrar que a gente tinha coisas que vinham do CRM, tinham coisas que vinham da venda mesmo, né, do sistema ali de vendas, tinha o backlog que eles mesmos mantinham, tinha uma questão de onboarding de novas coisas, tinham coisas que vinham da agência, tinha as squads todas aqui, tinha o processo de qualidade, infra, homologação, treinamento, atendimento lá no saque, suporte. Tudo isso, de alguma forma, se conectava, ou até tem linhas aqui que fica até difícil de enxergar, porque elas passam uma em cima da outra. Então, imagina eu pegar um processo desse e falar assim, eu não tenho quality gate nenhum. Vamos rodando aí, a gente testa lá no final, a gente valida lá na frente. Eu não sei bem quais são os passos desse processo, não sei quem que pode demandar aqui as minhas demandas, eu não sei como é que eu organizo esse backlog, quem prioriza, eu não sei nem direito quem processa. Então, assim, é importante que a gente construa o processo que tenha essa visão para que a gente possa garantir a qualidade. Qualidade é muito mais do que só executar um teste. É eu dar visibilidade, é eu mostrar métricas, é eu trazer todo esse contexto do processo mesmo, é eu dar visibilidade desse processo. E aí, né, aqui é só um reforço importante, existe uma diferença entre prioridade e urgência. Então, quando a gente fala da nossa rota de demanda, de tudo que entra para ela e de tudo que precisa ser executado para garantir essa qualidade, se tudo é urgente, nada é urgente. Né? É uma brincadeira que a gente faz, mas a ideia é que quando a gente tem um ciclo, a gente tem um fluxo onde tudo é urgente, nada acaba sendo urgente, porque tudo tem a mesma prioridade, e eu não vou executar necessariamente todos os passos de qualidade, eu não vou garantir a qualidade desse processo, eu vou simplesmente criar um paralelismo que acaba sendo ruim, porque eu vou ter muitas atividades em paralelo, achando que eu estou indo mais rápido, e na verdade eu estou gerando mais entregas sem qualidade. Então, urgente é o que é necessário ser atendido ou feito com rapidez, que não vai poder ser retardado ou né, atrasado por algum motivo, e prioridade é aquilo de ordem mesmo, né? É eu saber o que gera mais valor, colocar em primeiro, eu saber o que de fato deveria vir aí numa ordem de gerar mais valor ou de gerar mais impacto aí para o meu time, para o meu cliente, enfim, para o contexto que eu estou envolvido. E aí aqui é só um lembrete, né, da matriz aqui do Eisenhower, que eu tenho aqui na parte de cima o que é importante, mas não é urgente. Aqui na parte de baixo é o que não é urgente nem importante. Aqui do lado direito eu tenho o que é urgente, mas não importante. E aqui em cima, né, que seria a ideia do que eu teria que priorizar é o que é urgente e importante. A gente usa muito isso, e eu tenho até um material que eu já fiz um evento uma vez, que é como a gente prioriza os nossos testes, né, a nossa visão de qualidade, pensando nessa ideia de urgência e prioridade. Eu deveria olhar para os testes que eu tenho que fazer, pensando no que é mais urgente e prioritário para o meu cliente, o que não pode deixar de funcionar, o que deve estar sempre funcionando. Né? E ter isso claro. Eu sei que muitos de vocês, quando eu falo isso, já vem aquelas funcionalidades na cabeça, exatamente aquilo que precisa funcionar, que não pode parar, mas é de fato ter isso registrado, isso precisa estar visível, isso precisa estar num plano de testes, precisa ter um artefato que todo mundo conheça, que todo mundo saiba, para que caso a pessoa que faz isso hoje tenha algum tipo de imprevisto, alguém vai poder executar esse playbook, alguém vai pegar essa receita, esse checklist e vai conseguir executar e as nossas entregas vão acontecer com a mesma qualidade. E aí, para que a gente possa melhorar a qualidade do processo, a gente precisa ser capaz de identificar gargalos. Então, aqui a gente vai falar especificamente, né, vamos fazer um zoom aqui no nosso processo, nas nossas atividades de qualidade, né? Então, a gente vai pegar essas atividades, obviamente a gente pode aplicar isso para todo o ciclo, mas vamos pensar mais com o foco no que a gente faz ali especificamente de qualidade. É quebrar essas etapas, né, de qualidade em etapas menores,
é medir o tempo que é gasto em cada uma dessas atividades de qualidade, não somente o tempo total. Ah, eu entreguei em 2 semanas aqui uma funcionalidade. Não, vamos entender quanto tempo a gente gasta com qualidade. Vamos medir esse tempo. Vamos medir o tempo de parada, porque às vezes é aquela velha brincadeira, né? Ah, chegou lá na hora de testar, puxa, agora vai demorar, né? Vai ficar lá, o pessoal vai querer testar tudo e tal. Mas às vezes a gente não enxerga que existe um tempo de parada. O negócio chegou lá, mas o ambiente não estava pronto, o dado não está pronto, o que veio não está numa qualidade mínima para poder ser testado, ou não passou pelas validações anteriores, mas de alguma forma chegou ali para ser testado. Então, é entender também o que acontece antes. A passagem de bastão, ela está acontecendo adequadamente? Ela está acontecendo da maneira correta? E é identificar, né, as etapas, né, de um defeito. Quando eu tenho um problema, quando algo não funciona, quando algo não atende aquele critério que era esperado, seja um requisito que não veio com a qualidade necessária, seja um código que não passou um code review, seja um código que não se comporta da maneira esperada. Quais são as etapas, né, para que eu possa identificar esse defeito? Como é que é esse processo de defeito? Como é que eu faço a gestão desse defeito? E tornar essas etapas visíveis. A gente vai cansar de repetir aqui, quando a gente fala de processo, que é importante dar visibilidade. Coloquem num quadro, coloquem no Miro, coloquem em algum lugar, deem visibilidade a esse processo e crie mecanismos de chamar atenção. Ah, eu tenho aqui um ponto de parada, coloca lá um negócio vermelho, coloca um negócio piscando, né? Tem que ter um acordo aí entre o time para conseguir dar visibilidade para esses itens de problema, né? Para esses itens de ruído, para que a gente evite o retrabalho, para que a gente evite que esses defeitos ou que esses possíveis problemas se propaguem ao longo da sua linha de produção. Para que a gente possa identificar os pontos de falha, né, e os gaps, né, aqui a diferença é ponto de falha é onde pode ocorrer um problema, onde ocorreu um problema, e o gap é aquilo que você sente falta de alguma coisa, que você não tem no seu processo, que você não está fazendo para garantir a qualidade. Dado que agora você enxerga as suas demandas, da onde elas vêm, quem prioriza, como é que é o seu processo, quais são as atividades, é você rever esse processo, conversar com o seu time, com as pessoas que estão envolvidas nesse processo que você identificou, fazer um brainstorm e entender os caminhos de falha, né, o que a gente está sentindo falta, qual que é o sintoma, a gente tem muitos defeitos aqui quando vai para o ambiente de homologação, será que a gente não está deixando de fazer algum teste que a gente deveria estar fazendo? Será que a gente não precisaria de um ambiente mais estável, de um ambiente mais maduro? E aí é você listar essas potenciais causas e os potenciais efeitos, né, que essas causas, esses pontos de falha, esses gaps vão causar no seu produto. Aí pode ser um impacto para o usuário, do sistema ficar fora, pode ser de uma funcionalidade não estar disponível, ou de um relatório não abrir, ou de uma informação estar inconsistente. E aí você classificar tanto em nível de gravidade, o quão grave é se isso acontecer ou não, quanto em quantidade, né? Quantas vezes isso acontece ou poderia acontecer, e desenvolver um plano de ação para os itens que estão ali mais acima na sua lista. Então, imagina que toda vez a gente tem um defeito, que ele chega lá para testar, ele é corrigido, depois, no próximo sprint, ele volta. E assim vai, estamos há 6 meses nesse fluxo. Cara, esse era um defeito, esse era um item que precisaria ser analisado mais a fundo, iria ser entendido a causa raiz dele, para que a gente pare de sempre estar resolvendo esse problema e ele reapareça. Ah, eu tenho uma quantidade grande de defeitos relacionados a esclarecimento funcional, ou entendimento funcional. Então, provavelmente, as minhas histórias, elas não estão vindo com a qualidade adequada, elas não estão claras o suficiente, os meus insumos não estão bons. Então, antes de eu tentar continuar a desenvolver, de eu tentar, né, de alguma forma atravessar esse muro e chegar do outro lado, vamos sentar e vamos trabalhar na qualidade das histórias. Porque às vezes o seu problema não está no código, não é uma questão de só fazer uma correção de código. Às vezes esse problema está antes, às vezes é uma história, às vezes é um ambiente, às vezes é a própria qualidade do dado que a gente usa para fazer os nossos testes, ou a maneira como o nosso processo está estruturado. Então, é importante que a gente tenha esse tempo, que a gente tenha esse foco para melhorar também a qualidade do processo.
E aí, né, dependendo do que você priorizar ali, você tenha de fato o tempo para poder fazer essas ações, para poder melhorar o seu ambiente, para que se você precisar fazer, por exemplo, um workshop de escrita de histórias, então ter esse tempo disponível, porque pode parecer que é tempo que a gente não vai estar desenvolvendo, mas é tempo que a gente está investindo aqui para colher o fruto lá na frente, para colher o fruto nas próximas entregas do time. E aí, né, para a gente poder construir esse processo de controle de qualidade, é identificar as etapas especificamente do seu processo de desenvolvimento, de novo, medir as etapas, identificar pelo menos um tipo de quality gate, de validação para cada uma dessas etapas, determinar como é que vão ser tratados ali os desvios, né, os defeitos e as falhas, automatizar as validações que sejam passíveis de automação, para que a gente não perca tempo com atividades rotineiras, e criar, e aqui isso é muito importante, é criar rituais recorrentes de que você dá visibilidade, publicar os detalhes desse processo, as métricas, os resultados, né, para que exista esse ciclo de melhoria contínua no seu processo de qualidade. E aí agora a gente vai falar um pouquinho, né, de métricas e indicadores, que são formas da gente medir esse processo, monitorar esse processo. Normalmente, quando a gente fala de métricas e indicadores, a gente olha muito para a eficácia, muitas vezes ligada aqui a negócio, a gente olha muitas vezes para a atmosfera, então é o time, a cultura, né, o turnover, rotatividade, etc. A gente olha para a qualidade com um viés mais técnico, então a quantidade de bugs, carga de acesso, cobertura, consumo de CPU, consumo de memória, possíveis invasões, número de usuários simultâneos, qualidade de código, a questão de eficiência, né, e aí é um nível de time, nível organizacional, que é o lead time, né, os tempos de ciclo, o tempo de espera, o tempo de parada, tempo de execução, quanto trabalho eu tenho em andamento, quanto paralelismo eu tenho ao mesmo tempo, qual é o meu nível de vazão, né? Então, a ideia é que a gente possa trabalhar nesses quatro pilares diferentes, e aí a gente não vai trabalhar, a gente não vai falar aqui de todos os indicadores para todos esses 4 itens, mas a gente vai trazer aqui os principais que vão ajudar vocês a caminharem nessa jornada, né, de qualidade embutida, de melhorar a qualidade daquilo que vocês estão fazendo, daquilo que vocês estão trabalhando aí no dia a dia. Então, o primeiro que a gente vai falar, né, o primeiro indicador é o lead time, que é uma métrica de eficiência, né, ágil, que é onde a gente mede o tempo entre o momento que eu me comprometi com aquele cliente, que eu me comprometi com aquela entrega, até o momento que eu fiz aquela entrega de fato. Muitas empresas vão ter uma dificuldade grande nesse item, no sentido de que é muito claro qual é o ciclo de desenvolvimento, quais são as atividades que eu faço como desenvolvimento, mas eu não consigo medir o lead time antes disso. Eu não consigo medir o lead time de fato quando aquilo foi criado, quando aquela demanda nasceu, tá? Mas já é um primeiro passo, eu ter essa visão do lead time do meu desenvolvimento, né, das minhas atividades, já é um primeiro passo. Como é que eu meço isso? Eu preciso registrar basicamente a data, né, de como do ponto ali que eu vou considerar que é o início, até a data de entrega de fato, e aí é basicamente uma subtração aqui, para eu saber quanto tempo, né, um item demora aí para ser entregue de fato e estar gerando valor de fato para o meu cliente. Normalmente, o que acontece aqui é, se você tem um lead time muito grande, você tem algum tipo de problema de maturidade no seu processo, seja no desenvolvimento, na forma como você garante a qualidade, na forma como as demandas chegam para você, mesmo que você esteja olhando só para o time de desenvolvimento. Então, existem sintomas que esse indicador vai te ajudar a observar. Então, e por que ele é importante? Porque a gente vai começar a ter variações. Às vezes uma história entra e ela tem um lead time menor do que outra, ou às vezes uma história entra, mas ela tem um lead time muito maior do que outra, ela fica muito tempo parada, e aí é você enxergar dentro desses casos, né, que se desviam, né, desses desvios, quais são os problemas do seu processo, como você melhorar a qualidade do seu processo, tá? Throughput, né, que é a vazão, então quantos itens uma área, um time, ou até uma pessoa entrega em um período. Eu, particularmente, não gosto dessa visão por pessoa, tá? Eu prefiro, quando a gente está trabalhando em ágil, olhar muito para o time, para o sprint, né, para
time box ali que foi definido, que é a ideia de, dentro de um timeline, seja por semana, quinzena, sprint, mês, trimestral, é contar, de fato, contar quantos itens foram entregues, quantos itens chegaram, de fato, naquele ponto de entrega lá que a gente definiu como o fim do nosso lead time, para que a gente saiba, né, se a nossa vazão ela está crescendo ou diminuindo. Às vezes, quando ela diminui, é porque a gente está tendo muita parada, porque as coisas não estão entrando no nosso fluxo com a qualidade mínima necessária. E aí é fazer esse trabalho de fatiar isso, de quebrar isso, para que a gente possa definir as ações de melhoria. O aging nada mais é do que uma ideia de envelhecimento, né? Então, há quantos dias esse defeito está aberto, há quantos dias ou semanas, ou enfim, quanto tempo um item fica no meu backlog sem entrar de fato para o desenvolvimento. Por que olhar para isso é importante? Porque quando algo demora muito tempo para entrar para desenvolvimento ou até para ser corrigido, talvez depois nem seja algo que precise ser corrigido ou nem seja mais algo que é relevante para o meu backlog. Então, olhar para o aging garante que eu possa entender qual é o tempo que esse item já está no meu backlog, na minha fila de trabalho, para que eu possa também garantir que, se os itens eles têm uma velocidade suficiente e eu tenho um fluxo saudável, os itens não vão demorar muito tempo, eles não vão ficar, né, por muito tempo nesse meu backlog, nessa minha lista de defeitos, então eles não vão chegar num envelhecimento muito alto. Então, se o aging dos itens é grande, significa que o meu processo não está saudável. Incidentes, que é uma métrica mais básica de qualidade, é de fato de medir, né, os incidentes que são de algo que já foi entregue lá na produção, quantos incidentes a gente está gerando de fato, qual é o nível de qualidade que a gente está entregando lá para os nossos clientes finais, e aí é importante, né, monitorar isso e ver se isso está crescendo ou não. Acho que todos nós aqui, de alguma forma, já olhamos para algum indicador desse tipo. Taxa de ocupação é muito aquela ideia de quantos itens estão em andamento, né? Porque se eu tenho muita coisa em andamento, eu tenho pouca coisa que vai ser concluída. Então, se eu tenho muito paralelismo, o meu fluxo ele não caminha, o meu fluxo ele não avança de maneira consistente. Então, o ponto é, limite a quantidade de itens em paralelo. Não deixe que o seu time ou a empresa trabalhe com muitos itens ao mesmo tempo em paralelo, né, dentro de um mesmo contexto ali de trabalho. Porque senão você vai ter um monte de coisa que você está fazendo e você não está entregando nada. Às vezes é melhor você garantir a entrega de um item em vez de ir lá e pegar outro item. Eu vejo acontecer muito. O desenvolvedor está lá, aí tem um monte de cardzinho de teste lá no Gira para testar, que o QA da Squad, o pessoal está lá testando, aí o desenvolvedor ele fala assim, não, testar não é comigo, testar é aqui do QA. Aí ele vai lá e puxa uma outra tarefa de desenvolvimento, aí você olha para o board do time, tem um monte de coisa para testar, nada que foi para Dan, e aí o cara está desenvolvendo uma outra tarefa lá que ele começou agora. Então, assim, é olhar para isso e limitar a quantidade de itens em progresso, e o time precisa ter essa visão de que é melhor todo mundo trabalhar focado nos itens que já estão em andamento do que necessariamente puxar novos itens do backlog. Claro, dentro desse limite aí que você definiu. Tá? Um detalhe que eu deixo aqui, né, que está aqui no porquê é importante, é que quando a gente olhar para essa capacidade, essa taxa de ocupação, né, se a gente for olhar para a taxa de ocupação ou capacidade do time como um todo, é sempre olhar para baixo. Então, se você acha que o seu time é capaz de trabalhar 100 horas, seja no time frame que for, considere que ele vai trabalhar 80, porque imprevistos acontecem, bugs aparecem, defeitos em produção aparecem, às vezes tem que voltar, tem que trabalhar no refinamento, tem que trabalhar com algum item novo. Então, sejam pessimistas nesse sentido de trazer a capacidade um pouco para baixo, para que você tenha esse tempo de manobra, para que você possa se adequar aos imprevistos. E o ROI, né, que é o retorno do investimento, a gente falou muito disso lá quando a gente falou na semana passada sobre automação, mas é de fato a gente começar a fazer esse paralelo entre o que estamos entregando, qual que é o impacto disso para o negócio e qual que é o retorno que eu tenho disso. Então, se eu fiz uma melhoria no meu processo, eu estou economizando tempo.
Então, quanto tempo eu estou economizando? Essa já é um retorno do meu investimento. Obviamente que se a gente consegue fazer esse retorno de investimento lá, com a conexão de negócio, né, a funcionalidade que eu estou entregando versus o que ela gera de retorno para a empresa, é o cenário ideal. Mas como a gente ainda está olhando para o nosso processo de controle de qualidade, é ter o viés de olhar para o retorno do investimento das melhorias que a gente está fazendo. Eu estou diminuindo o defeito, eu estou liberando meu time para fazer outra atividade que gera mais valor, eu estou deixando de gastar tempo aqui, né, batendo cabeça com os meus requisitos. Então, olhem para o retorno do investimento também das ações de melhoria, das ações de garantia da qualidade. E aí, né, aqui é uma ideia, é um exemplo, na verdade, dentro daquele desenho que a gente viu no passado, né, acho que foi na primeira sessão, de que a gente sabe que o nosso ciclo, ele hoje tem várias pequenas quadrinhos aqui, de código, teste, design e tal, e aí eu faço deploy, eu ter essa qualidade embutida ao longo de todo o processo, eu ter monitoramento e métricas ao longo de todo o processo, e aí eu tenho diversas coisas que eu posso fazer como garantia da qualidade aqui. Eu posso ter um processo de code review, eu posso trabalhar com TDD, eu posso ter os meus quality gates ao longo do processo, eu posso ter um processo de gestão de defeitos, e aí, processo claro, escrito, está lá publicado, a gente tem um template para os defeitos, a gente tem a definição clara do que é uma P1, do que é um P0, do que é um P2, eu tenho automação de testes, eu olho para a pirâmide de testes, eu faço teste unitário, ou eu faço teste de API, mas eu estou olhando para a automação, eu olho para a minha pirâmide, aí aqui não é ter a pirâmide de fato saudável, mas é eu olhar para ela, eu conheço ela, e eu estou tomando as ações necessárias para readequar ela, caso necessário, eu ter aqui, no final de uma release, um teste de performance, para garantir que eu estou mantendo a performance do que está sendo entregue, e por que aqui mais para o final? Porque o teste de performance, se você precisa fazer uma alteração, o ideal é quando você já tem um produto mais maduro ali, para você já fazer um teste um pouco mais compreensivo desse produto. Os testes de segurança, desde lá do início, né, do código, olhando lá para o SonarQube, vendo as possíveis vulnerabilidades, para não chegar aqui no final, executei o teste de performance, aí o cara acha um problema de performance, o outro cara acha uma vulnerabilidade, que tem uma porta lá que foi explorada, puxa, agora volta lá para trás, tem que mexer no código. Aí tudo que eu fiz aqui antes, eu tenho que refazer, eu tenho que fazer todos os meus testes de novo. Então, de fato estruturar esse processo de uma maneira sustentável. E aqui, um item que vai ocorrer ao longo de todo o processo é uma validação arquitetural. Eu não lembro se a gente tem pessoas arquitetas, né, o pessoal mais com esse viés de arquitetura aqui, mas é muito importante que o arquiteto não seja só um arquiteto de apoio ao time, né, que tenha conhecimento ali no código, nas estruturas, na arquitetura de fato do sistema, mas para que ele de fato olhe para a história que está vindo. Ela tem os requisitos não funcionais? É uma história factível de ser desenvolvida? Eu consigo evoluir o que eu tenho hoje de componentes e desenvolver isso que está sendo pedido? Eu estou olhando para teste de segurança? Eu tenho um pipeline de entrega contínua? Né? Eu tenho preocupação com o TDD, com a minha pirâmide de testes, eu estou olhando para automação. Então, de fato ter uma validação arquitetural de tudo que está sendo feito. E eu trago aqui, né, dentro da qualidade embutida, a gente fala muito dos fundamentos Lean de qualidade. Então, sempre me perguntar o que é que eu estou fazendo, o que eu vou observar, quando isso ocorre, quem faz e qual que é o input e o output esperado. Isso é básico da gente ter um processo de qualidade bem estruturado. E aqui é um exemplo, né, de um processo de qualidade que foi construído, onde eles tinham uma atividade de refinamento e análise, planejamento e execução, retrospectiva, onde eles olhavam para o que foi entregue, olhavam para o que foi feito, a homologação pelo cliente final, lá pelo usuário mesmo, e possíveis riscos. Então, o que tinha como visão de qualidade para refinamento e análise? Era validado o entendimento do negócio, o entendimento técnico, era feito um planejamento inicial dos testes, era validado se os dados e ambiente que nós tínhamos, de fato, ia ser passível de ser utilizado, daria para a gente fazer os testes necessários, se o detalhamento das histórias, os requisitos, os critérios de aceites estavam lá disponíveis,
quando a gente estava, de fato, planejando, né, ou executando ali a lista de cenários planejados, quais seriam os testes manuais, quais seriam os testes automatizados, qual é a definição de dano do sprint ou do sprint ou do ciclo, quais as histórias, os requisitos testados, né, depois que era executado de fato, que tipo de evidências de testes que eram necessárias para serem criadas, se ia criar aqui algum tipo de roteiro de homologação para compartilhar com quem ia fazer a homologação de fato, né, porque normalmente não são os mesmos testes ou não são os mesmos testes com o mesmo foco. A retrospectiva com essa ideia de apresentar métricas, de olhar para o processo, ver o que funcionou, o que não funcionou. A questão da homologação, então, ele vai homologar sempre o que foi entregue no sprint anterior, na release anterior, né? Como é que vai ser feita essa triagem dos bugs? Como é que vai ter a estrutura de checkpoint com o time de negócio, né? Com o time que está recebendo isso? E aí um olhar conjunto aqui que ocorre ao longo desses processos todos, de analisar riscos, de avaliar potenciais riscos e estar registrando esses riscos aí ao longo do desenvolvimento do nosso processo de qualidade, do nosso processo de controle da qualidade. Porque olhar para riscos e não só resolver os riscos, mas dar visibilidade para o risco, também é uma forma de garantia da qualidade. E acho que encerramos por aqui. Acho que vamos fazer a nossa pausa aí de 3 minutos. E na volta a gente vai lá para as salas para vocês poderem discutir aí um pouquinho de tudo isso que a gente viu. Acho que são 8h54, acho que 8h57, 8h58 a gente volta. Tudo bem? Vocês ainda estão aí comigo? Acho que sim. Okay. Lembrando, Beleza. pessoal, Tudo bem. lembrando, pessoal, que vocês podem registrar suas perguntas lá no Telegram e na sequência vamos estar respondendo, ok?
Ô, Ney, você consegue dar aquele acesso para mim para eu navegar entre as salas aqui? Não sei se é você ou se é o Felipe. Da última vez acho que eu caí numa sala específica, eu não conseguia Eu navegar. configurei já, Rafael. Ah, beleza, tá bom, obrigado. Tenta lá, se der um erro, me fala. Beleza, qualquer coisa eu te aviso. Deu aí? Aí vou abrir aqui, peraí. Acho que não. Para mim não apareceu. Apareceu a mensagem que as salas temáticas estão ativas. Mas, não sei se você já mandou as pessoas para as salas, mas eu não. Já, Para mim já não. mandei. Não. Para mim não apareceu nem para ir nem para ficar. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra opção. Ah, atividades. Salas. Não. Vê se não tem um e-mail para ativar alguma coisa assim. Peraí, deixa eu ver aqui. Calma aí. Gmail. Pessoal, vocês estão conseguindo ir nas salas? Tem uma mensagem para entrar na sala. Uma ilha. Não veio nenhum e-mail, não. Onde você queria ir para te pôr? E aí, pode ser que. Me coloca na Ionic, então, por enquanto. Por Tá, favor. ok. Oi? Continua aqui. Deixa eu ver aqui. Foi não? Não. Ih, cadê? É, entra no. Entra no. Não sei se você quiser me Tá passar o naquele link lá da. suporte. Suporte post. Sei. Entra lá, vê. Tá bom, tá bom. Vou pegar aqui o detalhe dele e vejo. Nem acho que tem. Você já colocou. Beleza. Não, acho que tem o. Ele sai. O Marcelo, acho que precisa colocar na sala também. E Yutan, né, Marcelo, que você mandou aqui no chat? É. Acho que precisa colocar o Marcelo Ferreira lá na sala da Yutan.
Oi, Marcelo. Rapaz, nos perdoe aí, é que a hora que você deve ter saído da reunião, justamente no momento em que abriu as salas. E aí você não, nós não conseguimos colocar você lá de volta, tá? Mas não, sem problema. tá bom? Tá bom, eu tive problema na conexão aqui, Uhum. mas sem problema não, tá bom? Sim, tranquilo. O Sintra, você está de volta aí, Sintra? Tô aqui, tô. Tava aqui. Tava só com a câmera fechada, mas tô aqui. Ah, beleza. Deixa eu só projetar aqui o... Na verdade, cadê? Aí. Bom, vamos lá, pessoal. Você quer que eu projete as perguntas aqui? Isso que eu estava tentando, é que eu estou com duas... eu estou no meu pessoal e no... Aqui, acho que essa aqui. Vamos ver se vai carregar aqui. Beleza. Beleza. Vai lá, aí você faz a chamada aí da galera. Vamos lá, gente. Agora vamos naquele momentinho ali de esses 10 minutinhos aqui para a gente compartilhar, né? Então, vamos começar aí com a Bis. Vamos lá, Wallace. Né? Falar um minuto e meio aí, o que mais chamou atenção lá na sala, né? Mas fica à vontade. Não precisa repetir os itens todos, não. É só o enfoque. Pode ser resumido, é isso que eu comento assim, não precisa responder as 3 perguntas de novo aqui, pode ser 30 segundinhos, 1 minuto aí de um resumão geral do que vocês acharam mais importante lá da sala. Então, beleza. Mas, assim, de forma geral, a gente vê até que esse é um dos temas mais importantes que a gente vai abordar aqui. Claro, né, a gente não se aprofundou nos próximos, mas tem um overview lá, tem aquele documento que vocês criaram para explicar essa jornada, e eu acredito que esse daí seja um dos temas mais importantes aqui para o nosso cenário, que a gente realmente precisa criar um fluxo, uma estrutura, e que o material apresentado, eu acredito que vai ajudar bastante. A gente já está até planejando se reunir aí amanhã, ou quando der, para já começar a pensar nos papéis que a gente vai precisar, nas etapas, em quem que vai poder ocupar cada papel e tudo mais. Mas, enfim, em resumo, acho que é isso. Se a gente for ver para o nosso cenário atual, a parte dessas perguntas seria de resposta negativa, então realmente eu acho que é o tema principal aqui, é o que o que a gente vai conseguir dar mais atenção e aproveitar antes de tudo, né? Antes das próximas técnicas, digamos assim. Legal. Vamos ver aqui. Ricardo Ferreira, fala um pouquinho do seu sentimento. O Ricardo, ele está só, viu, pessoal? Mas ele está aí firme. Na Ômega 7 é o único participante aí. Mas compartilha aí, Ricardo, qual que foi a tua visão, rapidinho? Bom dia a todos. Minha visão também é compartilhada com a do Wallace, com relação à importância da aula de hoje. Na minha opinião, uma das mais importantes que tem, por enquanto. Aqui, né, na primeira versão, já foi implementado também muitas partes dos processos que foram colocados na empresa, só que quando nós vimos que uma das principais partes é quando chega no vamos ver mesmo, né? No dia a dia do trabalho, às vezes pula etapa, às vezes não pula etapa, então, assim, essa é a principal parte do nosso processo que a gente precisa, aqui na ONG, a gente precisa entender. Outras coisas também são as questões de diferentes projetos. Diferentes projetos requerem diferentes processos, só que, assim, elas mudam. Cada projeto, ela muda um processo, só que aí não tem um processo fixo dentro da empresa, sempre depende do tipo de projeto. Essa é uma grande dificuldade também nossa aqui. Então, esse foi os principais pontos que a gente viu aqui. Nós temos também algumas medições de qualidade também, principalmente a questão de produtividade das equipes. Legal. Estimativas aí das atividades, né? Estimativa de tempo das atividades.
Então, foi esse o ponto que eu peguei dessa atividade. Perfeito. Legal, obrigado, Ricardo. Da Proxion, quem que pode falar um pouquinho aí? Que hoje o Simon não está por aí, né? Bom dia, pessoal. Me chamo Danilo. Bom, o Simon está acompanhando uma entrega num cliente, não pôde comparecer. E, bom, falando um pouco também daquilo que ele falou no último encontro, a gente está num processo de tentar meio que reestruturar o setor, né? Ele tem batido muito nessa tecla com a gente. A visão que a gente tem dos projetos é muito do que a gente conversa, ele passa para a gente o fluxo, as etapas, passa para a gente as issues, e acaba concentrando tudo nele também porque, bom, a gente acabou de chegar no setor e os projetos já estavam acontecendo, né? Então, a gente tem uma expectativa bem grande, assim como algumas outras, o Wallace comentou, nossas respostas para as 3 questões são negativas. A gente tem a expectativa de conseguir absorver bastante conteúdo aqui com vocês. Eu gostei bastante dessas partes do indicador que foi apresentado. A gente tem a expectativa de absorver esses conteúdos e implantar nos nossos processos e conseguir criar assim uns processos mais robustos para o setor. É isso aí, gente. Legal. Só fazer um comentário rápido aqui, né? Assim, a ideia não é que vocês tenham resposta sim para todas essas perguntas, tá, gente? Sejam essas, sejam das próximas. As perguntas que a gente traz aqui são muito para fazer essa reflexão mesmo, né? Para fazer esse questionamento do dia a dia de vocês e não necessariamente, talvez vocês vão implantar indicadores e já o processo todo definido. O mais importante é que vocês entendam a importância, né, e como a gente organiza essa criação desse processo, desses indicadores, ou do que fizer mais sentido para vocês, e que aí vocês consigam levar isso para dentro de casa, né, para dentro do dia a dia de vocês, e criem o processo de qualidade de vocês, da UTAN, da Proxion, enfim, do contexto de vocês mesmo. Legal. Vamos lá, MXM. Evelyn, tá por aí? Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, a gente conversou aqui, né, sobre esses pontos, e hoje em dia na MXM a gente tem fluxo de demanda definido, já é de conhecimento de todos. É uma coisa que a gente sempre bate desde quando a pessoa entra, tem esses treinamentos, tem vídeos explicando sobre isso. E a gente refletiu também sobre a questão do controle de qualidade, se ele é claro para todo mundo. E a gente chegou aqui à conclusão que talvez precise ter um treinamento maior para as outras pessoas que não são da qualidade, mas que participam do fluxo, para que as entregas venham de acordo com o que a qualidade cobra, né, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem um checklist, às vezes existem coisas que chegam na qualidade diferente de um checklist que a gente já foi definido e que já existe, né? Então seria bom a gente revisitar isso, revisitar essa questão de conhecimento de quem faz entregas para qualidade, para a gente diminuir o nosso retrabalho. E sobre indicadores, acaba que cada equipe tem algum tipo de indicador, são indicadores parciais, né? Só que são métricas muito braçais. A gente precisa ir lá, olhar e fazer uma análise muito, muito braçal. A gente não consegue esse resultado de forma automática, sabe? Tudo a gente tem que... São métricas estáveis. Então, a gente acha que talvez com a automatização, a gente também consiga ter resultados mais rápidos, com menos esforço. Talvez até mais completos. A gente refletiu sobre isso nesse tempinho. Legal. Parabéns. Parabéns a todos aí. Pessoal, a questão de falar aqui, fiquem à vontade, tá? De repente vocês fazem um rodízio aí e tal, mas pode ficar bem à vontade. A Yutan, Aline, é você que vai falar ou você vai passar a bola para alguém? Não, eu vou dar um overview geral aqui. Legal. Bom dia a todos. Bom, dando uma ideia geral do que a gente conversou lá na reunião, ali no Brainstorm, nós temos hoje, sim, essa visibilidade aí, esse conhecimento de todos sobre as demandas, né? Temos uma estrutura em Kanban ali para os nossos projetos. Como a Evelyn disse, a gente também tem essa passada aí com as pessoas novas que vão entrando, né? Como que é o fluxo ali, e
como é o processo. Já o processo de controle, nós não temos essa visibilidade, não temos não é de conhecimento de todos, né? E sobre os indicadores, nós temos os dados, mas não temos o conhecimento e nem ferramentas para utilizar esses dados, né? Para gerar, de fato, essas métricas aí. Acho que é isso. Ok. Aos poucos, até o final do programa aí, vocês vão ver algumas ferramentas aí. Sim. Coisa, tá até por isso que nós estamos aqui. A Ionic? Hoje o Elias vai falar. Ok. Vai lá, Elias. Então, sendo bem sucinto em relação às 3 questões, eu acho que a gente identifica pontos de melhoria nas 3, tá? No primeiro ali, a gente tem um fluxo que ele é empírico, então, por exemplo, as partes que lidam direto com os stakeholders, eles têm um controle ali, gera uma documentação, mas existe só dentro do escopo deles. A parte de desenvolvimento gera uma pequena documentação, mas que só existe também dentro do escopo deles. A parte de homologação também gera uma pequena documentação, mas que só está dentro do escopo deles. Eu acho que para a gente, assim, o que ficou bem claro é que trazer uma gestão à vista, talvez, de toda essa documentação e que essa documentação seja parte de algo maior que interprete bem esse fluxo. A primeira questão. A segunda parte já esbarra na primeira questão ali que a gente falou, porque, por exemplo, a gente tem um processo de homologação, inclusive com os nossos stakeholders, com os nossos clientes. Só que, novamente, isso daí existe naquele escopo, só que as pessoas, às vezes, do processo não sabem disso. E para o terceiro item, a gente já trabalhou com Burning Down, a gente trabalha ainda com Burning Down, Throughput eu já utilizei bastante, Lead Time SQL Tag para identificar os gaps ali do time de desenvolvimento ou de negócio, mas eu tenho um pouco de dificuldade em achar um padrão que, meio um playbook para o projeto, eu tenho um pouco de dificuldade, sim. Legal. Muito bom, gente. E não se preocupem, viu? Essas 3 primeiras meetups foi uma overdose mesmo, tá? Agora, a partir da próxima, a gente vai começar a estar tratando os assuntos bem pontuais em cima disso que foi discutido nessas 3 meetups iniciais, tá? Que foi para dar uma visão geral mesmo, né, desses pontos principais aí. E já a partir da próxima, que é dia 30, e vocês vão observar que o pessoal do time da empresa de vocês que estiver alocado já na segunda jornada, ela inicia no dia 31. Então, dia 30 a gente continua dando sequência aqui, e no dia 31 o pessoal, né, da segunda jornada já ingressa, ou vocês vão estar no dia 30, 31, aí depende da estratégia de cada empresa, ou da distribuição da participação, tá? Mas o recado é que dia 30 e 31 são as nossas próximas meetups aí, tá? Para dar sequência aqui ao programa. Tá ok? Sintra, tem mais alguma coisa? Não, acho que foi o Elias que me fez uma pergunta ali no privado com relação ao que a gente estava falando de métricas ali do material. Eu respondi lá, mas acho que é um pouco do que ele já respondeu aí, que na verdade os indicadores, né, ou as métricas, a gente começa sempre mais focado ali no time de desenvolvimento, e aí a gente depois acaba expandindo isso para uma visão, às vezes, de negócio, né, abarcando outros times aí. Acho que quando a gente fizer ali acho que o próximo a gente vai falar mais de indicadores, né, entrar no detalhe aí mais no material de métricas e tal, aí acho que isso ajuda um pouco, né, entender melhor esses indicadores todos. A gente vai falar de outros aí, e a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para entrar no detalhe, mas quando a gente fizer ali a parte, talvez, mais de mão na massa ali, acho que isso fica mais sedimentado aí. Mas, de novo, né, só o recado não se preocupem né, tô respondendo não aqui, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Acho que a ideia é a gente, de fato, fazer vocês refletirem aí e melhorarem continuamente. Beleza, gente. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Bom dia, boa semana.
Para vocês Obrigado a também. todos. Valeu, Bruno. Valeu, bom dia, boa semana aí. Tchau, tchau. Obrigada, Até mais, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Valeu, pessoal.